Olá, eu sou a Aline e hoje eu vou te contar 10 coisas que você precisa saber antes de mudar aqui para Portugal. Se você está pensando em fazer essa mudança, saiba que existem alguns itens, alguns pontos essenciais que você precisa saber antes de se mudar. E hoje eu pontuei aqui 10 dos principais para te contar. Então vamos lá! O primeiro deles é o planejamento. Se você pretende morar em Portugal, saiba que o planejamento ele não é importante, ele é essencial. Se você está fazendo todo esse preparo para a mudança, você precisa fazer um planejamento aí muito bem feito e para ter essa adaptação de mudança de país de uma forma aí mais tranquila. Então o planejamento é o nosso primeiro ponto, é o ponto que você precisa levar em consideração aí na hora de fazer essa mudança de país e precisa levar em consideração fatores como custo de vida, um planejamento financeiro e também escolher a região de repente que pretende morar aqui em Portugal e conhecer um pouco mais de Portugal antes de fazer essa mudança. Afinal, é uma mudança de país, é um recomeço de vida, então é muita coisa. O ponto número 2 é sobre a diferença de língua. Apesar de falar também português aqui em Portugal, existem sim algumas diferenças. Quando você está aqui no dia a dia em Portugal, você vai sentir inclusive isso. Em relação a algumas palavras, tanto do cotidiano quanto também na sua profissão. Então é legal você pesquisar, inclusive aqui no canal temos vários vídeos sobre isso também, algumas diferenças linguísticas em relação a profissões, em relação também a itens e situações do dia a dia. Então é importante sim você entender que falamos português tanto do Brasil quanto em Portugal, mas aqui existem algumas diferenças sim. Então fique de olho nisso. Você aqui não vai, por exemplo, trabalhar na contabilidade, vai trabalhar com um contabilista, não vai pegar um trem e sim um comboio, então existem algumas diferenças. O ponto número 3 é sobre a cultura e os costumes. Portugal tem uma forte cultura e costumes, muitas tradições, e é legal também entender quais são elas, de repente se integrar um pouco mais para chegar aqui e ter uma adaptação mais tranquila e também ser recebido mais calorosamente aí pelos portugueses. Então é sim legal, importante e também interessante pesquisar um pouco mais sobre as tradições aqui do país para chegar e já estar um pouco mais enturmado com essas diferenças, porque elas também existem. O ponto número 4 é a saudade. Não tem jeito, nós vamos ter sim saudade de familiares, de amigos, a distância é grande e isso você já tem que colocar na cabeça aí que vai acontecer, não tem jeito. Alguns tratam isso um pouco mais com mais facilidade, outros têm um pouco mais de dificuldade em relação a isso, mas é importante antes de você se mudar já ter esse preparo psicológico aí e saber que vai sentir saudade sim, seja daquela comida de repente da mãe, ou daqueles amigos que encontra todo final de semana. Então isso não vai ser mais a mesma coisa, você está mudando de país e vai ficar aí com esses sentimentos um pouco mais aflorados, mas faz parte e tudo é questão também de adaptação. O quinto ponto dessa lista é o ritmo de vida. O ritmo de vida aqui em Portugal, mesmo que em grandes cidades, ele é um pouco mais tranquilo do que nós estamos acostumados no Brasil. No Brasil tem um ritmo de vida um pouco mais acelerado, tanto na parte de trânsito quanto no dia a dia também do trabalho, e aqui o ritmo de vida é um pouco mais lento. Mas isso faz parte aqui da cultura, de Portugal, dos portugueses. E saiba você aí que está planejando se mudar para Portugal, que vai ter esse ritmo de vida realmente mais desacelerado. Então é importante estar também pronto aí para essa adaptação e para esse ritmo de vida diferente. O sexto ponto é em relação ao clima. O clima aqui em Portugal depende muito também da região que você vai escolher morar aqui no país. Então existem climas aí um pouco mais amenos, o clima também um pouco mais frio. Inclusive as estações aqui elas são muito bem marcadas. O verão vai ser realmente verão e vai ter muito calor. Não acho que não faz calor aqui em Portugal, porque faz sim. Também vai ter aí uma estação aí de inverno um pouco mais definida. Se de repente escolher inclusive a região, por exemplo, da Serra da Estrela, pode ter aí uma aldeia, uma vila que você mora, que vai ter neve, por exemplo. Então existem sim as estações aqui muito bem definidas e vários climas durante o ano e dependendo também da região. Se for no Alentejo, se for no norte de Portugal, os climas variam muito. Uma quantidade de chuva um pouco superior, por exemplo, no norte, já menor e um clima mais ameno no Alentejo e também no Algarve. Então é interessante também saber um pouco mais aí sobre as regiões que pretende morar e sobre o clima dessa região. O sétimo ponto é sobre o sistema de saúde e também o sistema de educação. Existem diferenças entre Brasil e Portugal quando falamos disso, principalmente quando falamos, por exemplo, de educação pública, que aqui ela não é totalmente gratuita. Além disso, a educação também, por exemplo, o ano letivo aqui começa em setembro, então é bastante informação aí que você precisa saber antes de se mudar. É importante você entender essas diferenças para chegar aqui também e se adaptar da melhor forma.
Então, entenda como é que funciona o SNS, Sistema Nacional de Saúde, que é o sistema público daqui, e também a educação. Se você, de repente, tiver filhos ou pretende continuar, né, a sua formação, de repente, ensino superior ou uma pós-graduação aqui em Portugal. Então, é importante também conhecer aí essas diferenças. O 8º ponto que você precisa saber antes de se mudar é em relação ao custo de vida e que ele vai depender muito da região que você pretende morar. Se você pretende morar, de repente, numa grande cidade, em Lisboa, ou pretende viver no interior, não se importa, né, de viver aí com um ritmo de vida mais tranquilo e quer viver aí num local sossegado, com poucas pessoas, isso vai influenciar totalmente no seu custo de vida aqui em Portugal. Então, pesquise sobre o custo de vida e sobre a região que pretende morar aqui em Portugal. É importante você saber que existe sim muita diferença do custo de vida dependendo de onde for morar aqui no país. O ponto número 9 que você precisa saber é sobre transporte público aqui em Portugal, né? Sobre deslocação. E por que isso? Porque dependendo de como você pretende se deslocar aqui em Portugal, isso vai interferir diretamente em qual região, de repente, vai morar aqui no país. E por quê? Porque nem todas as regiões elas estão, né, preparadas, elas têm um transporte público adequado. Então, se você pretende realmente depender só de transporte público, por exemplo, não adianta nada morar numa aldeia, morar de repente no interior, porque lá você vai precisar ter um carro próprio. Se você já não tem problema ter de repente seu próprio carro, pretende comprar um carro aqui em Portugal, então isso não vai influenciar tanto na região que você vai morar aqui no país. Então saiba que de região para região existem sim diferenças em relação a transporte público, alguns são mais eficazes e outros realmente não existem. Então é importante saber essas diferenças para descobrir aí qual é a melhor região para você morar aqui no país e ter toda essa parte aí de adaptação também e entender qual é a melhor região para você em relação a deslocamento. E o ponto número 10, o último da nossa lista, é em relação à adaptação. Falei bastante aqui sobre vários motivos para você sempre chegar aqui e se adaptar da melhor forma, porque essa é a palavra-chave. Para fazer realmente essa mudança para Portugal, para chegar aqui e conseguir aí recomeçar a sua vida com você, a sua família, é preciso sim ter a adaptação, é preciso ter uma mente aberta e também estar preparado para isso, porque todo mundo vai passar por isso, vai precisar sim ter um processo de adaptação. Muitas pessoas levam um pouco mais de tempo, outras pessoas se adaptam super rápido. Então, essa é a palavra-chave aqui que eu posso indicar para todos vocês, que vocês vão ter que passar, indiferente aí de qual for o estilo de vida, de qual for o orçamento, a adaptação vai ser necessária. Então, Portugal aí com certeza vai receber de vocês aí de braços abertos, mas é preciso também a gente fazer a nossa parte, chegar aqui em Portugal e se adaptar da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado dessa lista então dos 10 pontos principais aí para chegar aqui em Portugal, já sabendo sobre isso. Não esqueçam de fazer um planejamento aí muito bem feito para chegar aqui e se adaptar da melhor forma possível. É isso então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.